Em novembro de 2018, dois experientes mergulhadores de caverna, Hans e Stefan, embarcaram em uma exploração que deveria ser emocionante pelo sistema de cavernas Saak Aktum em Tulum, México. Eles viajaram da Alemanha para navegar pelo intricado labirinto de túneis submersos, uma rede conhecida por sua beleza e complexidade. Com Hans possuindo mais de 150 mergulhos e Stefan mais de 50, ambos estavam confiantes de que suas habilidades e preparação os levariam a um mergulho bem-sucedido. Eles estavam enganados. Antes de saber o destino deles, não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever. Seu plano era ambicioso: explorar o Cote Simba, um cenote que leva ao extenso sistema Saak Aktum. A estratégia incluía deixar garrafas de estágio, tanques extras de ar ao longo do caminho para emergências, após os primeiros 30 minutos. No entanto, a gravação minuciosa do mergulho em vídeo retardou drasticamente o progresso deles. Quando finalmente posicionaram seus tanques de estágio, estavam muito atrasados, deixando-os em um ponto que normalmente deveriam alcançar em apenas 15 minutos, mas que havia levado quase o dobro do tempo. O mergulho prosseguiu pelo complexo labirinto de passagens estreitas e restrições apertadas, com Hans e Stefan contando com suas linhas de segurança e cookies, marcadores usados para indicar direção e identidade na escuridão dos túneis sinuosos. Após 75 minutos, eles decidiram voltar. De acordo com seus computadores de mergulho, já haviam consumido mais ar do que o esperado. Pior ainda, haviam violado a regra fundamental do mergulho em cavernas, a regra dos terços. Este princípio determina que o mergulhador deve usar 1/3 do ar para a ida, 1/3 para a volta e o último terço como reserva de segurança. A jornada fácil de ida, auxiliada pela corrente, os deixou com ar insuficiente para a difícil viagem de retorno contra o fluxo. A percepção do erro foi um choque devastador. Contudo, o pânico ainda não havia se instalado completamente. Eles conseguiram refazer o caminho, recolhendo as linhas de salto enquanto seguiam e retornando para a linha principal de Colimba. Mas, à medida que nadavam, o ar se tornava sua preocupação mais urgente. Hans e Stefan chegaram a um ponto crítico do mergulho. Estavam perigosamente com pouco ar e precisavam fazer uma escolha: lutar contra a corrente através de túneis apertados e lentos para voltar pelo mesmo caminho, ou seguir pela rota mais longa, mas mais aberta, em direção à saída do Grand Cenote. Stefan sugeriu seguir pelo Grand Cenote, mas Hans insistiu em seguir o plano original. Enquanto o ar se esgotava, o desespero começava a aparecer. Hans tentou compartilhar seu ar com Stefan, usando uma mangueira reguladora extra. Mas nem mesmo o compartilhamento de recursos foi suficiente. Seus batimentos cardíacos acelerados consumiam o pouco ar restante ainda mais rápido. Perto do fim da linha Paso de Aro, Hans e Stefan atingiram seu limite. O tanque compartilhado ficou vazio. Em um momento de puro pânico, Stefan abandonou Hans e nadou freneticamente em direção à saída do Grand Cenote, na esperança de alcançar a superfície antes que seu próprio suprimento de ar se esgotasse. Hans, atordoado e sem ar, nada pôde fazer além de observar. Quando as outras equipes de mergulho perceberam que Hans e Stefan não haviam retornado, iniciaram uma busca. Seguindo o rastro de marcadores e linhas de salto, os socorristas encontraram primeiro o corpo de Hans. Sua máscara e capacete haviam sido removidos e seus tanques estavam vazios. Ele estava sozinho na escuridão. Continuando a busca, a equipe de resgate logo descobriu o corpo de Stefan,
a apenas 18 metros da luz da superfície do Grand Cenote. Seus tanques também estavam completamente vazios. As investigações revelaram que o erro fatal foi o gerenciamento inadequado do ar. Eles confiaram demais em seu suprimento de ar, sem considerar a dificuldade de nadar contra a corrente na viagem de volta. A falha em decidir retornar mais cedo selou seu destino. A tragédia de Hans e Stefan serve como um lembrete sombrio da natureza implacável do mergulho em cavernas. Mesmo os mergulhadores mais experientes não podem ignorar as regras básicas de gerenciamento de ar. Sua história é uma lição de ambição que se transformou em desastre, de erro humano, onde o preço de um único engano foi a morte.